Pronto, só para gravar aqui, pronto. Vamos voltar. Vai parecer básico, mas tem umas pegadinhas aqui que eu queria que vocês prestassem atenção. Primeira coisa, eu tô falando de fonema e não de letra, tá? É fonema, som, não é letra. Eu vou repetir isso porque lá no encontro vocálico eu vou precisar que vocês tenham essa diferença muito clara para não confundir, porque isso é questão de prova. Eu vou mostrar para vocês como é que isso é pedido, tá? O que é uma vogal? Ah, Guilherme, a E, I, O, U. Aí você tá me chamando de, né? Calma. O que é uma vogal? Primeira coisa que vocês têm que saber é fonema, não é letra. Então não é a letra A e nem letra E, é o som. O que é o som vocálico quando a gente fala som vocálico? Ele sai aqui da geração e chega ao exterior sem ruído, sem interrupção. O que quer dizer isso, Guilherme? Faz o som vocálico aí. A, E, I, O, U. Você vai perceber que o som vai direto, ele não passa pelo dente, não passa pela língua, não é interrompido pelo lábio, tá certo? Ele é um som que sai direto. Isso é um som vocálico. Então, olha bem, eu estou falando de som e não de letra, tá bom? E o que vem a ser uma semivogal? De novo, fonema, eu não estou falando de letra. São os fonemas I e U, tá? Para quem estuda fonética aí, pessoal, né? A representação de um som, ela é feita com um símbolo fonético, tá joia? Como a aula aqui não é de fonética, eu uso as barrinhas, que é uma representação mais padrão e, claro, mais grosseira de fonemas. Tem todo um alfabeto fonético para quem estuda essa área. Quem já reparou num dicionário aí já viu, né, que tem uma transcrição fonética daquela palavra para qualquer pessoa conseguir pronunciar, né? Tanto que os antropólogos, por exemplo, quando vão estudar uma tribo, eles fazem uma transcrição fonética daquela língua para que qualquer um saiba a pronúncia. Então eles não usam letras, eles vão usar símbolos fonéticos, tá bom? Como não é o foco e não cai na prova de vocês, a gente não vai adentrar nisso. São os fonemas I e U quando eles estão juntos de uma vogal, formando com esta vogal uma sílaba. Então veja, o conceito de semivogal é sempre relativo. Tem gente que fala, ah não, I e U são semivogais. Não, I e U são semivogais quando estão na mesma sílaba de uma vogal. Olha que loucura isso, ó. Vai. Esse I é uma semivogal, é o som de uma semivogal. Aqui ele é uma semivogal. Guilherme, por quê? Porque ele se perde, ele é totalmente abafado pelo som do A, que é a vogal. Como assim abafado, Guilherme? Fala a palavra vai. Vai. Qual o som que você está escutando mais? O do A. Você não está escutando o som do I. Você não vai falar vai. Vai. Aí sim você teria duas vogais, né? O A e o I. Som eu estou falando. Não é letra. Som. O I, ele está totalmente absorvido pelo som do A. Vai. O A aqui está predominando totalmente. Mesma coisa em andei. Ó. Andei. Qual o som que você ouviu mais, o E ou o I? Claro que o E. Andei. Você não está falando andei. Aí sim você teria o som do I. Aqui não. Andei. O I some totalmente perto do E. Depois ouro. Ou. Ou. Qual o som está destacando mais? O O. O U sumiu. Você mal pronuncia o U. Ou. Certo? Senão você falaria ouro. Não é o caso. Água. Ó, você não vai falar agua. Se você falasse agua, o U teria som. Aqui não. Água. Guá. O U você nem pronuncia. Quem está preponderando aqui é o A. Noite. Ó. Oi. 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 Olha o O, como ele abafa, como ele esconde o I. Certo? Nessas situações, o som de I e o som de U são chamados de semivogal. Quando eles estão juntos de outra vogal na mesma sílaba. Que eles são totalmente absorvidos por essa vogal. Deu para entender, pessoal? Quem não entendeu isso aqui, pergunta. Porque eu vou precisar disso aqui para a gente seguir. Todo mundo entendeu?
Eu vou deixar essa piramidezinha aí, não precisa decorar, tá? É só a classificação dos fonemas da nossa língua, os fonemas vocálicos, obviamente, por força. O A, o E e o O são os fonemas mais fortes. Eles sempre vão ganhar, vão ser mais fortes do que I e U, certo? Por isso, I e U, que são os fonemas vocálicos mais fracos da nossa língua, são chamados de semivogal quando juntos desses três, certo? Então sempre que você vir A, E ou U junto de I ou U, desculpa, A, E e O junto de I e U, o I e U vai perder. Ele sempre vai ser absorvido, ele sempre, o A e O vai sempre preponderar sobre I e U, vai sempre abafar. Porque I e U são sons vocálicos mais fracos da nossa língua, tá certo? O que vem a ser uma consoante? Gente, se tiver dúvida, levanta a mão, pergunta, não deixa passar. O que vem a ser uma consoante? É o contrário da vogal. É aquele som que quando sai aqui da fonte, antes de chegar ao exterior, ele faz ruído. O nosso aparelho fonador interrompe esse som de diversas maneiras. Tá? Quais são elas? Lábio, como é o caso de bola. B, b, você fechou os lábios. L, eu estou usando a língua. L. Copo, o que eu estou fazendo? Céu da boca. K, som do K, né, que a gente viu. Pô, é o mesmo do B, só que agora mudo. Eu não ponho voz. No B eu ponho. Quase a mesma coisa, só que um tem voz e o outro não. Depósito. Tô pondo a língua no céu da boca e fechando os dentes. Todas as consoantes que você observar, elas vão ter uma interrupção do som. Não nos cabe aqui estudar os tipos de interrupção, a fonética se ocupa disso. Não é o caso, eu só quero que você diferencie o som de uma vogal e o som de uma consoante. É essa a diferença, e não letra. Tá bom? Guilherme, por que você repetiu isso 20 mil vezes? É aqui que eu quero que você preste atenção. O que é um encontro vocálico? Ah, Guilherme, é quando tá lá o A junto com o O, junto com o U. Não, não é isso. Presta atenção que isso aqui já caiu em prova. E tem gente que erra isso aqui, você não vai errar isso aqui. Encontro vocálico ocorre quando dois ou mais sons vocálicos. Som vocálico e não letra. Som. Presta atenção nisso. Eu estou falando de fonema, não estou falando de letra. Quando dois ou mais sons vocálicos se encontram na palavra, eu tenho um encontro vocálico. Então veja. Noite. Olha, eu tenho o som do O e o som do I. Noite. Eu tenho um encontro vocálico. Saúde. A com U. Eu tenho um encontro vocálico. A, U. Eu escuto os dois sons. Dois sons vocálicos. Aí eu tenho encontro vocálico. Pouco. O, U. Eu tenho os dois sons. Sou. Queimadura. Presta atenção. Eu tenho o som do E e do I. Eu tenho o som de U. Eu estou falando queimadura ou queimadura? Queimadura. Isso aqui faz parte do encontro vocálico, pessoal? Não. Porque isso aqui não é som vocálico. De novo, eu não estou falando de letra, eu estou falando de som. Encontro vocálico não é encontro de duas letras vogais. É encontro de dois sons vocálicos. Presta atenção. Herói, ótimo, eu tenho o som do O e o som do I. Juiz, tenho o som do U e o som do I. Pauta, A com U. Au, consigo distinguir os dois sons. Paraguai, aqui sim, eu tenho o som de três vogais. Ó, Paraguai, ótimo, o U tá aqui. U, A, I, três vogais. Excelente, aqui eu tenho três vogais. Em queimadura eu tenho três vogais? Não. Eu tenho encontro de duas vogais. Em Paraguai eu tenho três. Guilherme, por que essas duas são U? Muito simples. Em queimadura você não tem som de U. Você só tem um fonema. Lembra do dígrafo? Ó. Som de K. Depois você já vai pro E. E, I. Você não tem U, você não fala queimadura. Aqui você pronuncia o U. Paraguai. Então o U tá aqui. Aqui eu tenho um encontro de duas vogais e aqui eu tenho um encontro de três.
porque eu estou falando de som. Onde que a prova te pega? Assinale a alternativa em que todas as palavras possuem um encontro vocálico. E aí ela vai te dar uma dessas. Ela vai te dar lá noite, saúde e gueto. Vai ser a letra A, piscando. Ah, aqui tá fácil, Guilherme. Noite é o O com U, o I. Saúde é A com U. Gueto é U com E. Pronto, é essa. Tem todas, eu já vou até para a próxima. E é aí que você escorrega. Gueto, tem encontro vocálico aqui, pessoal? Vamos distinguir os sons? G, ó, G, um som. E, T, O, 4 sons. O que eu tenho aqui? Dígrafo. O que quer dizer? Que o som do U aqui, ele é diacrítico, lembra? Diacrítico, ele não tem som. Logo, eu tenho encontro vocálico em gueto? Não, não tenho encontro vocálico. Agora eu vou para a definição. Não são encontros vocálicos se uma das vogais for diacrítica. Claro, eu não tenho encontro de 2 sons vocálicos. No máximo ali, eu tenho a letra. Mas o que é um encontro vocálico? Som, não letra. Agora vocês entenderam por que eu repeti 40 mil vezes, né? Guilherme, o nome mais bonito, não é, que existe. Guilherme, eu tenho encontro vocálico no meu nome? Não. Porque a pronúncia não é Guilherme. Eu não pronuncio U. Esse U é diacrítico. Ele é um dígrafo com um G. G, G, G. Depois eu vou pro I direto. Eu não falo Guilherme. Guilherme. Quero. Tem encontro vocálico aqui? Não. Que. Depois ro. Não tem um encontro vocálico. Guilherme, quer dizer então que o U nunca é encontro vocálico? Não, não falei isso, né? Por exemplo, se você tem a palavra sequência, poxa, aí sim, você está pronunciando o U, não tá? Presta atenção no som. S, E, K, U, em. Aqui é um dígrafo, né? Em, S, I, A. Sequência. Você não fala sequência. Sequência. O U tá ali. Aqui você tem um encontro vocálico. 2 sons vocálicos aqui. Certo? Então não vamos confundir letra com som. Não vamos confundir. Tá? Dúvidas? Vamos lá. Quem quer perguntar? Guilherme, então, Oi. para ter o encontro vocálico, os 2 sons têm que se encontrar na mesma palavra. Sim, um tem que estar do lado do outro. Isso mesmo. E aí, se caso tiver isso como alternativa, tendo esses 2 sons encontrados na palavra, aí sim eu posso marcar alternativa. Isso. Tá, Mas o então som, é né? isso. Isso No mesmo, som, o no som. som. Perfeito, é isso aí. Então vamos supor, ô Idaiane, se fala o seguinte, ó. Assinar a alternativa em que todas contêm encontro vocálico. Aí você vai ter lá noite, sei lá, né? As palavras que eu usei. Saúde e sequência. Ótimo. Todas aqui tem. A letra B vai estar assim. Vamos pensar aqui. Hiato, né? Que é um coisa. E vai ter Guilherme lá no meio. E queijo. Aí você vai ver lá. Ah, aqui tem um encontro vocálico. Aqui tem? Não. Porque esse U não tem som. Nem em queijo. Tá? Esse U também não tem som. Então você não vai marcar essa. Não tem encontro vocálico aqui. Só onde você distingue sons. Tá bom? Ficou claro, Daiane? É isso aí mesmo que você perguntou? É, isso mesmo, certo. Ótimo. Obrigada. Então tá bom. Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Todo mundo entendeu o que é o encontro? Gente, isso aqui já caiu em prova. É que eu não tenho a questão aqui, mas caiu o ano passado num seletivo. Não vou me recordar a cidade. Não sei se foi Jaboticabal. Teve uma cidade aí que caiu, não vou lembrar. Caiu isso daqui. Uma questão exatamente dessa que eu tô falando. Tá? Então cai. Conceitos básicos
É menos provável de cair, obviamente, mas não é impossível. Então pode cair, você não pode vacilar numa dessa, tá bom? Não havendo mais dúvidas, vamos seguir? Agora, a gente vai falar especificamente, entendido o que é um encontro vocálico, agora a gente vai falar dos tipos de encontros vocálicos que a gente tem. São dois principais: ditongos e hiatos. Tá? Qual que é a diferença dos dois? O ditongo ou tritongo quer dizer que aquele encontro, presta atenção, aquele encontro vocálico ficou na mesma sílaba. Então vai envolver separação de sílabas aqui, na definição do tipo do encontro vocálico. Exemplo, Guilherme, noite. Separa a sílaba de noite. Noite. Ah, Guilherme, mas eu não posso separar assim, ó. Pera aí, então, ó. Tem a palavra noite. Eu não posso fazer noite. Posso? Aí eu vou te perguntar. Pode. Você fala noite? Veja bem como é que você separou. Noite. Então você deu uma força pro i, concorda? Noite. Então você tem que falar noite. Se você fala noite, essa palavra tem 3 sílabas. Mas a gente não pronuncia noite. Como é que a gente fala? Noi. Noite. Não mude, fica aqui a dica, pessoal. Não mude a pronúncia da palavra quando você for separar. É um erro muito comum. A gente muda a pronúncia da palavra na hora de separar a sílaba. Ah, então vamos ver noite. Noite. 3. Mas você fala noite. O que você fez aqui? Você deu uma força sonora para esse fonema que ele não tem. Você não fala noite. Põe na sua cabeça. Fala a palavra normal. Noite. 2. Acabou. Não tem erro aqui. Tá bom? Beleza. Então como é que fica? Noi. Né? T. É isso. Onde que esse encontro vocálico ficou? Na mesma sílaba. Ele não foi separado. O que eu tenho aqui? Ditongo. O que é ditongo? Encontro vocálico na mesma sílaba. Certo? Guilherme, dá mais exemplo. Lá no seu material tem vários. Louco. Como é que você separa louco? Louco. Espera aí só um minutinho. Como é que você separa louco, pessoal? Louco. Você não vai falar louco. Ah, louco. Então você fala louco. Presta atenção na força que você está dando na hora de separar. Vê se é a mesma da pronúncia. Então você fala louco, não louco. Louco. Esse encontro vocálico, então, ficou na mesma sílaba. Percebe? Tá aqui, ó. O O com o U. Você tem um ditongo. Gratuito. Ah, Guilherme, mas vamos separar gratuito. Não é gratuito? Não, e você vai aprender na aula de acentuação por que não pode ser gratuito, e sim gratuito. O forte aqui é o U. Gratuito. Você vai entender na aula de acentuação que para ser gratuito precisaria necessariamente ter acento. Tá? Nós vamos chegar lá, nós vamos ver isso daí. Tá bom? Mas não tem acento. Então essa palavra só tem uma pronúncia. O que a gente tem que aprender é o seguinte: a gente estuda acentuação na aula que às vezes a gente já começa hoje. Mas a gente estuda acentuação para você bater o olho numa palavra e saber como é que ela é pronunciada. Não adianta, não pode ter dúvida quanto à pronúncia. Por isso existe acento, para você saber exatamente a sílaba tônica. Tá certo? Aqui, gratuito. Tônico é o U. Tuito. Beleza? Tá aqui, ó, ficou junto. Você não vai falar gratuito. Beleza? Paraguai. Isso aqui, igual eu falei, vai ficar mais claro na aula de acentuação. Tá joia? Paraguai, você tem um tritongo. Por que tritongo? O encontro vocálico de 3 sons vocálicos na mesma sílaba. E aí você vai chamar isso aqui de tritongo.
Perfeito? Paraguai. Então, tritongo. Dúvidas nos ditongos, pessoal? Agora, eu vou falar do hiato. Como é que você faz para não confundir hiato com ditongo? Basta lembrar que o hiato é um hiato. Como assim, Guilherme? Eu tenho um encontro vocálico. Então veja, eu tenho a palavra hiato, certo? A palavra hiato. Eu tenho um encontro vocálico aqui, não tenho? O I com A, hiato. Vamos separar essas sílabas, como é que fica? I, A, to. É assim que eu separo. I, A, to. Bom, esse encontro vocálico separou. Ficou em sílabas diferentes. Logo, esse encontro vocálico é classificado como hiato. Então a própria palavra hiato é um hiato para você não se esquecer do que é um hiato. Beleza? Outros exemplos, Guilherme. Saúde. Vamos escrever aqui, ó, a palavra saúde. Ó. Saúde. Separa a saúde. Vamos lá. Sa. U. D. Não é assim? Tá aqui, ó. Esse encontro vocálico do A com o U, certo? Ficou em sílabas distintas. Eu tenho o A numa sílaba e o U na outra. Logo, este encontro vocálico vai ser chamado de hiato. Beleza? O que mais, Guilherme? Doer, doer. O O do E ficou separado. Juiz, o U do I ficou separado em sílabas distintas. Ciúme, a mesma coisa. Faísca, a mesma coisa. E o mnemônico, para você não esquecer, hiato. Certo? Ficou em sílabas diferentes. Encontros vocálicos. É o gênero. Ditongo é espécie, hiato é espécie de encontro vocálico. Se está na mesma sílaba, ditongo. Se está em sílaba diferente, hiato. Sossegado? Tranquilo até aí? Não tem problema se não entendeu. Tem que perguntar. Tá tudo certo? Bom, então a gente vai falar dos encontros vocálicos. Primeiro a gente fala dos ditongos, que eles são classificados em crescentes e decrescentes. Bom, vamos entender esse conceito aqui então. O que é um ditongo crescente? O que é uma coisa que cresce? Bom, é uma coisa que sai do fraco e vai para o forte, ela cresce. Obviamente, então, eu vou ter essa ordem. Eu vou ter primeiro uma semivogal e depois a vogal. Eu vou ter o fraquinho e depois o forte. Ele vai crescer. Veja a palavra gênio. Como é que eu separo isso aqui? Gênio. Não inventa de fazer genio. Bom, genio. Você fala genio. Não. Gênio. Tudo junto. Gênio. O que é esse yo aqui? É um ditongo. Tá na mesma sílaba, não tá? Ótimo. Achei o ditongo. Agora eu vou classificar. Ele está crescendo ou está decrescendo? Bom, se ele vai do som fraco para o som forte, ele cresce. Logo, isso aqui é um ditongo que cresce. É um ditongo crescente. Ele sai do som fraquinho do I e vai para o som forte do O. Certo? Ou, na teoria, se você já domina a teoria bem, basta observar. A semivogal vem antes. Ele vai da semivogal para a vogal. Não domina a teoria, esqueceu o que é semivogal? Não tem problema nenhum. Você vai saber fazer instintivamente. Gênio. Ó, I, fraquinho, O forte. Ele cresceu. Da mesma forma, 4. Qual que é o som forte aqui, pessoal? Primeiro, separa a sílaba. 4. Ótimo. Tem um ditongo, né? Encontro vocálico na mesma sílaba. Perfeito. Ele está crescendo ou ele está decrescendo? Qual que é o som mais forte entre U e A? Aprendemos que I e U sempre perde. Sempre eles vão perder para qualquer vogal. Então, é um som fraco para o forte. Não lembro da pirâmide? É só escutar. Quá, quá. Qual que é o som mais forte, pessoal? Você fala cuá ou você fala quá? Entendeu? É assim, é muito instintivo. A gente ensina a teoria, porque na prova pode pedir um nome desse, mas não precisa ser lembrado disso tudo. Você vai fazer no instinto ali, dá para você entender.
Pátria. Gente, qual que é o som forte? Separa primeiro. Pátria. Não vai me inventar de fazer pátria. Você fala patria. Tá certo? Pátria. Tudo junto. Encontro vocálico na mesma sílaba. Eu só vou ver se a semivogal tá antes ou depois. Ela tá antes, quer dizer que o som cresce. Ele vai do fraco pro forte. Não lembrei? Pátria. Triá. O A é mais forte. Ele vem depois, quer dizer que o som está crescendo. Mesma coisa, você vai chegar no mesmo resultado. Deu para entender? De tom crescente é aquele que a semivogal vem primeiro e a vogal vem depois. Certo? Decrescente é o contrário, né? Quer dizer que a vogal vem primeiro e a semivogal depois. Não lembra? Separa a sílaba. Pauta. Não vai cair. Pauta. Você não fala pauta. Pauta. Ótimo. Tá aqui o A e o U. É um ditongo, Guilherme. Tá na mesma sílaba. É um encontro vocálico que ficou na mesma sílaba. Perfeito. O que ele tá fazendo? Qual que é mais forte? O A ou o U? Au. Au. Olha o A, o tanto que predomina sobre o U. Ele apaga o U. Então, o A é o forte, o U é o fraco. O que ele tá fazendo? Caindo, né? Ele vem do forte para o fraco, ou seja, ele decresce. É um ditongo decrescente. Mesma coisa ouro. Ouro. Forte para o fraco. O som está caindo, decrescendo. Constitui. Olha que interessante. O U aqui é vogal em relação ao I. O I é a semivogal dele. Como é que eu sei? É só ver o som. Constitui. Ui. Certo? O U é forte, o I é fraco. Como é que seria se o I tivesse força? Seria outra palavra nesse caso. Constitui ou constitui. Aí o I teria força, seria um hiato. Beleza? Aí o I teria força para se soltar do U e formar uma sílaba autônoma. Constitui. É outra palavra. Tá certo? Agora aqui não. Constitui. O I tá juntinho, pequenininho ali, perto do U. Ditongo decrescente. Se fosse constituir, veja. Ó. Constitui. Cadê? Constitui e constituir. Essa palavra não tem acento à toa. Vocês já devem ter percebido. Constitui. Eu tenho uma sílaba autônoma para o I. Ele conseguiu se separar do U. Aqui não. Constitui. É um ditongo. Aqui é hiato. Certo? Pessoal, eu vou deixar isso daqui para vocês fazerem. Tá? Eu vou fazer aqui 2 ou 3 só para vocês entenderem. É para classificar em ditongo, tritongo ou hiato. Tranquilo. Pão. Ó. Pão. Separou? Pão-u. Não, né? Então esse aqui é um ditongo. Certo? Frequente. Frequente. Cadê o encontro vocálico? Tá aqui, ó. U com E. Frequente. Separou? Não, na mesma sílaba. Então é ditongo. E assim por diante. Reagir. 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 Ótimo. Aqui eu separei, não separei? Reagir. Beleza. Eu tenho um hiato. Gente, e assim por diante. Façam. E qualquer coisa vocês me mandem as dúvidas. Tá? É tranquilo. É só para treinar, fixar esse conceito. Tá bom? Aqui é para classificar em ditongo crescente ou decrescente. É a mesma coisa. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não entendeu alguma coisa do ditongo, do hiato, crescente, decrescente, vogal, semivogal? Tá sossegado? Então agora vocês já estão capacitados a responder aquela questão que eu mostrei no começo da aula do IBAN. Certo? Que era falar, né? Qual palavra tem mais ou menos fonemas do que letras. Tranquilo. Que lá você já não erra mais.
Vamos lá. As palavras também podem ser classificadas em relação ao número de sílabas. Guilherme, isso é aula de primeira série? Pessoal, isso aqui é só uma revisão, porque eu vou precisar desses conceitos muito. Monossílabo, tem uma sílaba só. Lázaro, tem? Tá gravado. Eu vou disponibilizar no grupo daqui a pouco, tá bom? Dá pra você ver a aula inteira. Só tem uma sílaba. Pó, luz, pão, mal, reis, boi, véus. Uma sílaba só. Dissílabo, duas sílabas. Café, livro, leite, etc. Trísílabas, três. Jogador, cabeça, ouvido, saúde, circuito. Certo? Tetrassílabas, pentassílabas, hexassílabas? Não. A partir de 4 eu chamo tudo de poli, certo? Polissílabas, casamento, 4. Americano, 5. Responsabilidade, 7. Pneumoutra microscópica silicovulcano coniótico, 23. Polissílaba, não importa, tá bom? 3 é tri, 4 é poli, até o infinito, certo? Até 20 sílabas, tudo polissílaba, tá bom? E aí, eu queria fazer antes uma pergunta. Eu posso classificar as palavras em relação à sílaba tônica. Eu quero só fazer um teste bem rapidamente, que pouca gente passa, né? A gente acha que a gente sabe, mas na verdade a gente confunde bastante. Quem sabe identificar a sílaba tônica? Ah, Guilherme, eu sei. Café. Ué, é óbvio que é o fé, né? Tem acento. Muito bem. E Amapá? Não é, Guilherme, é o pá, tem acento. Ótimo, beleza. E se eu pedir para vocês identificarem para mim de uma palavra que não tem acento? Eu vou perguntar. Um minutinho para responder. Qual é a sílaba tônica de computador? Quem sabe? A Bárbara acha que é dor. Todo mundo concorda? A Mônica. Quem mais? Vamos lá, eu quero várias opiniões. Maristela acha que é o tá. Deixa eu separar aqui para ficar mais claro, né? Vamos lá. Computador. A Lázara também acha que é o tá. Beleza. Quem mais, pessoal? A Daiane acha que é o tá. Tá vendo? Como não é consenso? Quem mais, pessoal? Vamos, deixa eu ver se todo mundo falou. Não, falta muita gente ainda. Vamos lá. Quem mais? Estamos entre dor e tá. Ninguém acha que é com, ninguém acha que é pu. Maioria tá pro tá aí, hein? A Vitória acha que é o tá. E quem mais? Gente, melhor errar aqui porque você não esquece. Ó, Daniela acha que é o com. Alice acha que é o dor. Ninguém acha que é o pu? Vamos lá, eu quero opiniões. Melhor errar aqui do que na prova, não é? Beleza, tá bom, já passou um minuto. Eu acho que é o pu. A Maristela acha que é o... Você mudou? Você já tinha falado, né? Deixa eu ver. Maristela, você tinha falado que era o tá. Agora você mudou? Eu acho que é o pu. Tá bom, então beleza. Eu não mudei, não. Computador, acho que é. Ah, não, é a Cássia que tá falando. Achei que era a Maristela. Perdão, Cássia. Beleza, então. Você acha que é o pu. Tá bom. Gente, quer dizer, nós não temos um consenso. E eu vou dar uma dica, só tem uma. Não pode ter mais de uma sílaba tônica na palavra, tá bom? Então, eu vou dar uma dica que você vai levar pro resto da sua vida, que você não vai esquecer. Como é que você faz para achar a sílaba tônica de uma palavra, independentemente de acento ou não? Você vai fingir... Acho que só tem mulheres aqui, né, hoje, deixa eu ver. Só tem mulheres aqui hoje? Só, né? Você vai fingir que essa palavra é seu marido, seu namorado, seu filho, e você tá dando uma bronca nele, ou você tá chamando para jantar, você tá chamando para sair, você tá chamando para fazer qualquer coisa. Finge que ele tá longe. O que você vai fazer? Você vai fazer igual toda mãe faz. Guilherme,
Sidneia, Daniela, Lícia, vai chamar. A sílaba que você estender mais é a tônica. Não tem erro. Não tem erro. Vou chamar o computador. Eu vou fazer o teste com todas, porque saiu todas as sílabas aqui. Tá? Faz mentalmente aí, tá? Porque se você fizer isso alto, o fiscal vai te convidar a sair da sala, né? Você não vai ficar lá, computador! Aí ele vai achar, pô, tá pedindo um código aí para passar cola. Então presta atenção, faz mentalmente. Mas aqui você pode fazer alto. Aqui eu não vou danar com você não, tá? Vamos tentar chamar pelo computador. Dá certo? Vamos tentar chamar pelo pu. Computador. Ô computador. Vamos tentar chamar pelo tá. Computador. Ô computador. Vamos tentar chamar pelo dor. Computador. Computador. Qual que ficou melhor? O que vocês acharam? Acho que eu até estourei o microfone aqui. Vixe, olha, deu uma estourada aí. Ah. Quem mais? Deixa eu ver. Ah, tá. Muito bem. É isso aí. Achamos a sílaba tônica? É o dor. Certo? Pera aí. Fiz uma cagadinha aqui. Aí. É o dor. Viu como foi unânime agora? Agora nós tivemos uma unanimidade. Não dá para chamar por nenhuma outra sílaba a não ser a tônica. Certo? Vamos descobrir do meu nome? A minha eu já sei, né? Minha mãe me chamava bastante. Às vezes não era nem tão educado assim. Ó, Guilherme. Como é que eu vou chamar? Eu vou chamar... Então vamos separar, né? Pra gente entender. Eu tenho 3 sílabas, só pode ser uma. Guilherme. Ou essa. Guilherme. Ou essa. Guilherme. Qual que é, pessoal? Não tem acento, não tem nada. Aí, ó, vocês pegaram o espírito da coisa. Ninguém mais vai errar isso aqui, pelo amor de Deus. Todo mundo acertou. É o ler. A sílaba tônica é aquela que eu estico. É aquela que eu estendo quando eu chamo. Certo? Não preciso de acento. Toda palavra tem uma sílaba tônica. Toda palavra tem. E aí, vocês perceberam o seguinte. Em computador, a sílaba tônica é a dor. Em Guilherme é aqui. Certo? E se eu falar relâmpago? Qual que é a sílaba tônica de relâmpago? Agora eu vou deixar vocês resolverem aí. Vou separar, vou dar essa colher de chá para vocês. Qual é a sílaba tônica de relâmpago? Ó, já tem resposta aí já. Qual é a sílaba tônica de relâmpago? A Mônica já respondeu. Vocês entenderam? É isso aí. É aqui, ó. O que está acontecendo? Eu vou sempre olhar, presta atenção, do fim para o começo. Presta atenção. Então eu vou falar. Qual é a sílaba tônica de computador? Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Ah, Guilherme, é a 4ª sílaba. Não. É a última. Última é a tônica. Qual é a sílaba tônica de Guilherme? Se alguém falar a segunda, eu vou pôr para fora da sala. Qual é a sílaba tônica de Guilherme? Respondam. É a última, penúltima ou antepenúltima? Do fim para o começo. Qual é a sílaba tônica de Guilherme? Isso. Penúltima. Perfeito. Qual é a sílaba tônica de relâmpago? A Mônica acha que é antepenúltimo. Todo mundo concorda com a Mônica? É isso. Antepenúltima. Certo? Galera, o que isso quer dizer? Agora sim eu vou apresentar o conceito da classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica.
que nós aprendemos a identificar e nós não temos mais dúvidas em relação a identificar uma sílaba tônica. É só chamar. Finge que você é a mãe, que você é a esposa, que você tá brava e você vai chamar. Certo? Não tem erro. Você sempre vai puxar a sílaba tônica. Tá bom? Identifiquei a sílaba tônica, é só eu olhar a posição sempre do fim para o começo. Ela tá na última, na penúltima ou na antepenúltima. Só tem essas três posições. Eu posso ter a maior palavra da língua que tem 42 letras, 26 sílabas, só vai estar na última, na penúltima ou na antepenúltima. Não vai estar em lugar nenhum mais. No espanhol, ainda tem uma antes da antepenúltima, tá? Só por curiosidade. Em português, ou é a última, ou é a penúltima, ou é a antepenúltima. Beleza? Como é que eu faço aqui? Eu desenhei esse negocinho para vocês. Se está na última sílaba, ela vai se chamar oxítona. E aí você vai acrescentando. É só ir acrescentando um prefixo aqui, um prefixo lá. Se você vai acrescentar um aqui, você acrescente um aqui também. Está na penúltima, ela vai se chamar paroxítona. Beleza? Esse aqui se repete. Tá? Agora, se você vai acrescentar outro de lá, você acrescenta outro de cá também. Se está na antepenúltima sílaba, você vai acrescentar o pro aqui. É só ir acrescentando. Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Certo? Para não esquecer mais. Então agora vamos falar o gramatiquês. O que computador é? Uma oxítona. Quanto à classificação da sílaba tônica. O que Guilherme é? Paroxítona. O que relâmpago é? Proparoxítona. Certo? Então vamos ver exemplo, Guilherme. Oxítona, última sílaba tônica. Café. Rapaz, escritor, sempre do fim para o começo. Eu não vou falar que é a segunda, é a última, do fim para o começo. Café, rapaz, escritor, maracujá, criação, caju, pode chamar qualquer uma, sempre vai ser a última. Última sílaba tônica, oxítona. Paroxítona, penúltima, tá? Não é a primeira. Mesa. Mesa, você não vai falar mesa. Certo? Mesa, lápis, montanha, intensidade, casa, caderno. Aqui você pode ficar parecendo um doido, não tem problema. Tá bom? Lá na hora da prova você vai no banheiro, você pode dar um grito lá que não tem problema. Só não vai dar um grito na mesa, senão você vai ser posta para fora. Tá bom? Proparoxítona, antepenúltima. Médico, olha onde está o mé. Antepenúltima. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Última é uma proparoxítona. Quilômetro. México. Histórico. Árvore. Sílaba. Tônica. Proparoxítona é uma proparoxítona. Antepenúltima sílaba tônica. Vou deixar esses exercícios para vocês fazerem aí, só classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Aula que vem amanhã nós vamos entrar em acentuação gráfica e eu preciso que vocês saibam o que é um ditongo crescente, porque senão não vai entender a regra principal de acentuação, que é a acentuação das paroxítonas. Pessoal, amanhã já é horário normal, das 7 às 21, das 7 às 9, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Essa aula vai ficar disponível de graça para vocês. Eu vou pôr o link lá no grupo daqui a pouco, ainda hoje eu coloco, tá bom? As inscrições do curso, pessoal, as vagas estão quase se esgotando. Por quê? O Google Meet ele tem uma limitação de 60 pessoas. Então não dá para eu colocar mais gente do que isso. Eu gostaria, mas não dá. Tá? Então não depende de mim. Tá certo? Tem gente me perguntando, dá para fazer amanhã? Se tiver vaga, claro que dá. Tá bom? Se não tiver, eu não tenho o que fazer. Beleza? Eu tô esperando vocês amanhã,
das 7 às 9, tá bom? Eu mando o link no grupo dos matriculados, beleza? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, até amanhã, hein? Até mais. Tchau, tchau.